Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Sandro Vasconcelos e a partir de hoje estaremos juntos para um novo curso na nossa classe dos Novos Decididos. O curso se chama Doutrinas Batistas. É o curso que fala sobre a fé cristã, as principais doutrinas, os principais conceitos doutrinários e princípios da denominação batista. Nós somos cristãos, aceitamos esta fé em Cristo Jesus através de uma igreja, ou seja, fazendo parte agora de uma igreja batista, né? E nada mais importante do que entendermos como que esta igreja batista ela crê ou em que ela crê a respeito das Sagradas Escrituras. Muito bem, você sabe, você imagina por que os batistas têm esse nome? Por que a igreja batista tem esse nome chamado batista? Na verdade, os discípulos de Jesus Cristo, que vieram a ser designados pelo nome batista, se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras Sagradas, né? E eles rebatizavam as pessoas que chegavam a fazer parte do seu grupo do seu grupo de fé, não é? Eles apreciavam os escritos do Novo Testamento, que afinal de contas é a primeira igreja que Jesus Cristo, os discípulos formam a primeira igreja deixada por Jesus. Quando eu falo primeira igreja, é assim, algumas pessoas perguntam, qual foi a primeira igreja que surgiu? Será que foi a primeira igreja? Será que foi o Batista? Será que foi a Igreja Católica, a Presbiteriana, a Assembleia de Deus? Na verdade, quando Jesus Cristo ele fundou a sua igreja, ele fundou a sua igreja sobre si mesmo. Naquela declaração, quando ele conversando com os discípulos lá em Mateus, ele pergunta para os discípulos de o que estão falando a meu respeito, né? E aí uns falam que eram João Batista, profeta, e falam outras coisas, e Jesus Cristo volta para os discípulos e pergunta, e vocês, né? Quem eu sou para vocês? E aí Pedro diz para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí existe um trocadilho nesse diálogo aí de Jesus Cristo com Pedro, né? Juntamente com os discípulos, que parece que o fundador da igreja é Pedro, né? Então assim, existe uma denominação que acredita que Pedro foi o primeiro a comandar o quadro apostólico e a igreja, e foi Pedro que recebeu as chaves da igreja e tudo mais, mas não é bem isso que diz nas entrelinhas do texto. Jesus Cristo disse assim, olha, você sabe que eu sou Jesus, o Filho de Deus, explicando o texto agora, eu sei que você é Pedro, né? Mas sobre esta afirmação, Pedro, eu vou fundar a minha igreja. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo, ela é fundada no próprio Cristo, né? E não podia ser diferente. Já pensou se a igreja de Jesus Cristo fosse fundada sobre o temperamento de Pedro, sobre a pessoa de Pedro que negou Jesus, né? Seríamos discípulos temperamentais e ora negaríamos a fé? Será que a igreja de Jesus Cristo poderia ser fundada em qualquer outra pessoa, em Judas, por exemplo, em Lucas, em João, né? Que foi chamado discípulo do amor, mas pediu fogo dos céus? De maneira alguma. A igreja de Jesus foi fundada sobre o próprio Cristo, né? E com o tempo a gente vai ver nessa lição que os batistas, eles, porque acreditavam nas doutrinas do Novo Testamento, seguiam, né, o comportamento dos primeiros discípulos de batizar, né? E aí eles foram apelidados de batistas, porque eles batizavam as pessoas que vinham de outros grupos religiosos, porque as pessoas que vinham aprendiam as doutrinas do Novo Testamento deixadas pelos apóstolos, e aí assim, por causa dessa profissão de fé,
eles eram imediatamente batizados, como o próprio Cristo ensinou, né? Fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ok? Então nós vamos lá. Os discípulos de Jesus Cristo, que vieram a ser designados pelo nome Batista, se caracterizavam pela sua fidelidade às Escrituras e por isso recebiam em suas comunidades como membros atuantes pessoas convertidas pelo Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa interessante que a gente precisa ver é que essa designação de batistas surgiu no século 17, mas aqueles discípulos de Jesus estavam espiritualmente ligados a todos os que através dos séculos procuraram permanecer fiéis aos ensinamentos das Escrituras, repudiando mesmo, colocando em risco a própria vida, os acréscimos e corrupções de origem humana. Nós poderemos ver no nosso próprio grupo do WhatsApp algumas linhas, né? 3 linhas mais aceitas da origem dos batistas. Poderemos ver com mais detalhes. A primeira linha é a chamada JJJ, teoria, né, da fundação da Igreja Batista. Ou seja, essa linha, esta corrente, esta teoria acredita que os batistas são desde o tempo de João Batista. JJJ, Jerusalém, João, Jordão. Em Jerusalém, João Batista batizava no Rio Jordão, e aí, numa linha ininterrupta, né, os batistas existem até hoje. Existe uma segunda teoria, que os batistas surgiram em meados do século XVI, por aí, pós-reforma, de um grupo chamado Anabatistas. E existe uma teoria, que é a teoria mais aceita da Convenção Batista Brasileira, que os batistas vieram dos separatistas ingleses, né? Onde no período da Reforma, Lutero, outros reformadores surgiram, como Calvino, Zwinglio, né? E aí a Inglaterra teve também uma igreja chamada anglicana nesse período, e alguns irmãos não aceitavam, né, a própria reforma da igreja anglicana, que permitia inclusive o batismo infantil e outras coisas mais, e aí se separaram deste grupo de anglicanos, né? E a igreja da Inglaterra, na época, a igreja anglicana, que era a igreja do Estado, começou a perseguir este grupo, e este grupo fugiu para a Holanda. Então são chamados de separatistas ingleses, né? Alguns outros dissidentes de outros grupos reformadores se juntaram a eles, e eles em 1609 fundaram a primeira igreja batista em Amsterdã, na Holanda. Essa teoria, né, é a teoria mais aceita da nossa Convenção Batista Brasileira. Agora, os batistas, no decorrer da história, eles foram assim agregando alguns princípios, né? Não houve exatamente em 1609, naquela data de fundação da primeira igreja batista do mundo, digamos assim, um elenco de 6 princípios. Não. No decorrer da história, o comportamento da igreja batista levou ao que nós temos hoje, ao que conhecemos hoje como 6 princípios, ou os princípios batistas, né? Então nós vamos ver quais são esses princípios. O primeiro princípio da igreja batista, e que você vai poder observar claramente, é que a igreja batista aceita as escrituras sagradas como única regra de fé e prática, ou seja, não existe outro livro, né? A apostila que vocês devem receber no grupo, um material mais teórico, não substitui as escrituras sagradas, né? As revistas que são usadas, os livros, os comentários bíblicos, eles não substituem a Bíblia Sagrada. O cantor cristão não substitui a Bíblia Sagrada. As músicas dos cantores chamados gospel, né, da atualidade, Deus inspira eles, ilumina eles nessas canções, mas as suas canções, elas não substituem as escrituras sagradas. Então,
Esse inclusive é um princípio da reforma, né? As escrituras sagradas, elas são aceitas pelos batistas como única regra de fé e conduta, ou seja, através das escrituras sagradas conhecemos a salvação, conhecemos a Jesus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus, né? Regra de fé e regra de conduta. Tudo que a gente precisa ser, agir, encontramos na palavra de Deus, ok? O segundo princípio é o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Então a gente já começa, né, entendendo ali em Mateus capítulo 28, quando Jesus Cristo diz: ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao você professar a fé em Cristo, né, você deve imediatamente ser batizado. Esta é a ordem de Jesus, essa é a sequência, né? E o batismo, ele caracteriza uma entrada, né, ao seu grupo de fé, na verdade. O batismo, a gente vai ver lá na frente, ele não é um sacramento, ele não salva. O ladrão da cruz, ele não foi batizado, mas Cristo disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele foi salvo porque ele creu em Cristo como seu Salvador, né? Mas o que é igreja para a denominação batista? É isso que nós acabamos de ler. É uma comunidade local, democrática, porque esse princípio da democracia, ele era feito, ele era exercido na igreja do Novo Testamento, né? Então, em Atos 6, quando os discípulos foram eleger os diáconos, os discípulos chamaram a congregação. Em Atos 15, quando foram enviar Paulo e Barnabé para missões, novamente os discípulos chamaram, né, a congregação, e ali, através da imposição de mãos, houve o crivo do exercício ministerial. Então, a igreja, ela é uma comunidade local democrática, né, e autônoma. Por quê? Porque uma igreja batista, ela não manda na outra igreja batista. A Associação Batista Sertaneja, ela, nós vamos ver no outro ponto, coopera, uma cooperação entre igrejas, mas a associação não manda na igreja local, né? Não há uma ordem da Convenção Batista do Estado de Pernambuco para a igreja local. Não existe uma ordem da Convenção Batista Brasileira onde a igreja local deve obedecer. Nós somos cooperadores, somos unidos por cooperação. Então, para a igreja batista, o conceito de igreja, conforme o Novo Testamento, é uma comunidade local democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas. Um outro princípio, o terceiro princípio, é a separação entre igreja e Estado, né? Então, o que é isso? A igreja batista entende que ela não precisa de um membro batista para defender a sua causa no meio político parlamentar. A igreja batista entende que não necessita exatamente de um crente para ser um líder no exercício do executivo, ou do legislativo, ou do judiciário. A igreja batista entende que o Espírito Santo de Deus, Jesus Cristo, é o cabeça da igreja, e é o Espírito Santo de Deus que move a igreja, né? E é Deus que move o mundo. Então, existe uma separação entre igreja e Estado. O próprio Cristo mesmo disse isso: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E nós vimos no decorrer da história que esta união política de igreja e Estado não deu certo, né? Lá no ano 313 depois de Cristo, o Império Constantino chamou os cristãos, e não tinha nenhum nome de igreja católica ainda, chamou a liderança cristã para governar com ele no Império. Com o passar do tempo, né, a gente vai ver que esse movimento, essa união de igreja e Estado veio a denominar a igreja na época como igreja geral, né, romana, apostólica romana, né, e hoje nós conhecemos como igreja católica. Então, no decorrer da história, né, a gente vai ver que alguns desmandos, algumas coisas horrorosas aconteceram,
né, de muito abandono da fé e abandono do povo por causa dessa união entre igreja e Estado. Então, a própria igreja batista, ela percebeu isso na conta da reforma que veio a surgir a igreja anglicana, a união de novo, né, da igreja com o Estado. Então percebeu-se que isso realmente não dava certo, e no decorrer da história esse princípio foi inserido no comportamento batista de separação entre igreja e Estado. Um outro princípio é o quarto princípio, viu? Olha, nós já vimos aqui princípios batistas: aceitação das escrituras sagradas como única regra de fé e conduta, o conceito de igreja como sendo uma comunidade local, democrática e autônoma, formada de pessoas regeneradas e biblicamente batizadas, a separação entre igreja e Estado e agora a absoluta liberdade de consciência, né? Gente, isso é fantástico, né? Não é a consciência do líder religioso que vai fazer você tomar as suas decisões. Esse quarto princípio nós podemos atrelar ao quinto, né, que diz assim: a responsabilidade individual diante de Deus. Só que esse quinto princípio, ele tem uma particularidade que a gente vai ver daqui a pouquinho. O quarto princípio sobre a absoluta liberdade de consciência é o seguinte: quem dá consciência ao cristão é o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus. Por quê? Lembra do primeiro princípio? O primeiro princípio é as escrituras sagradas como regra única de fé e conduta. Então quem conduz o crente, quem conduz a pessoa é o Espírito Santo de Deus, né? Então existe essa liberdade de consciência. Quem vai lhe dar consciência? É o Espírito Santo de Deus. Eu conheci uma pessoa, conheço um grupo, um movimento religioso que acredita o seguinte: que o seu líder, o seu discipulador é que dá a consciência para o discipulado, né? Então, uma certa pessoa, quando foi comprar um aparelho doméstico, ela ligou para o seu discipulador perguntando se ela devia ou não comprar esse aparelho doméstico. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Do mesmo modo, se você é o emprego A ou o emprego B, se você vai casar com o Joãozinho ou com o Marquinho, né? Se você vai casar com Maria ou com Mariana, essa é uma liberdade de consciência cristã. Consciência cristã é o Espírito Santo de Deus. Os discipuladores, os pastores, cada um de nós estuda a palavra de Deus, e o Espírito Santo, em algum momento, através deste estudo, deste bate-papo, do aconselhamento, da pregação, do louvor, é Ele que vai dar a direção certa. Este é um princípio extraordinário e maravilhoso, né? E aí a gente vai entrar aqui no quinto e finalmente no sexto princípio. O quinto princípio batista é esse: a responsabilidade individual diante de Deus. Tem um pouquinho da ideia do quarto princípio sobre a liberdade de consciência, mas este aqui, sobre a responsabilidade individual diante de Deus, ele atrela também a responsabilidade de você orar a Deus, de você cumprir a palavra de Deus, de você fazer a vontade de Deus, de você buscar ao Senhor, não é? É uma responsabilidade individual. Afinal de contas, Paulo diz que todos nós haveremos de prestar contas diante de Deus. Isso quer dizer que se o seu pai ou a sua mãe é crente, não necessariamente são salvos por Cristo, aceitaram a fé, não obrigatoriamente você também vai ser aceito no reino de Deus por causa dos seus pais, né? Isso não quer dizer que se eu tenho um ministério pastoral, né, entendo isso, sou consagrado, Deus me preparou e continua me preparando, tendo misericórdia de mim, não quer dizer que necessariamente a minha esposa vai ser uma pastora, a não ser que ela tenha esta vocação. Isto já é um outro assunto entre os batistas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: todos nós temos a nossa responsabilidade individual diante de Deus, né? E essa responsabilidade individual faz com que a gente também ore ao Senhor pela vida das outras pessoas, né? Sirva a Deus através dos dons que Ele nos concedeu à Igreja de Cristo para que ela cresça.
E aí o sexto princípio é o princípio de autenticidade e apostolicidade das igrejas. Sexto princípio batista. A igreja batista acredita que ela é uma igreja cristã de Jesus Cristo autêntica, né? E apostólica. Por que apostólica? Não tem nada a ver, ela não tem líder apóstolo, né? Esse é um outro assunto que a gente vai ver lá na frente, né? Sobre a liderança, sobre os oficiais da igreja. A igreja batista entende que ela é uma igreja de Cristo porque está baseada nos ensinos dos apóstolos. Está lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 32, que os discípulos se reuniam, né, perseveravam juntos nas doutrinas dos apóstolos. Por que dos apóstolos? Porque os apóstolos, os 12, foram testemunhas oculares de Jesus Cristo, andaram com Jesus, aprenderam de Jesus, e Jesus preparou aqueles 12 apóstolos para continuarem ensinando, fazendo discípulos, e assim, né, ensinar aqueles novos discípulos a ensinar a outros, e assim a fé cristã chegou até nós, e por isso nós cremos que somos uma igreja autêntica de Jesus Cristo e apostólica também, né? Temos o Novo Testamento como os princípios verdadeiros da igreja de Jesus Cristo, ok? Bom, terminamos a aula de hoje. Acho que até ela se estendeu um pouquinho, né? Mas nós nos encontraremos no nosso grupo dos Novos Decididos, do WhatsApp, e também no nosso próximo encontro, ok? Eu quero orar por você. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a gente, e aí a gente continua conversando um pouco mais sobre esse assunto maravilhoso, né, das doutrinas batistas, ok? Obrigado a Deus por esta oportunidade, obrigado por esse nosso primeiro encontro, e eu te peço que o Senhor continue nos iluminando a respeito das doutrinas da fé cristã, através do nosso ser cristão, da forma de sermos igreja, através da Igreja Batista. Continue com a gente, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Um forte abraço e Deus te abençoe.